Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo do Sucesso. Bem, visualização de dados é uma área fascinante que permite fazermos análises dos nossos dados, relacioná-los com nossas regras de negócio e retirar insights para uma tomada de decisão. Não é à toa que aqui no canal a gente tem uma série de visualização de dados específica trabalhando com o Matplotlib, por exemplo. Esse processo de visualização de dados é extremamente importante quando falamos em um contexto de projeto de modelagem, pois é essencial compreendermos os nossos dados e, assim, já entender que procedimentos somos capazes de fazer e que devemos fazer dentro de um contexto de pré-processamento. O Violin Plot, ou gráfico de violino, é uma arma poderosa e eu, particularmente, adoro esse gráfico. Mas o que é que ele tem de especial? Por que utilizá-lo? Em que contexto utilizá-lo? Que interpretações ele pode agregar na nossa análise? Tudo isso nós vamos conversar neste vídeo. Para podermos começar a entender sobre o gráfico de violino, é importante a gente entender as coisas por trás do seu funcionamento. Para isso, começamos a falar a respeito de histogramas, que é uma visualização muito comum utilizada em uma análise exploratória de dados. Os histogramas são utilizados para visualizar a frequência de um conjunto de dados numéricos discretos ou contínuos, que a gente vai pegar um conjunto de valores numéricos, vamos dividir em determinadas faixas de valores. Essas faixas de valores vão justamente estar distribuídas no eixo X dessa visualização, e no eixo Y nós teremos a frequência em que valores dentro da base foram identificados dentro da determinada faixa de valor. Dessa forma, somos capazes de avaliar a distribuição de um determinado conjunto de dados e, assim, poder identificar outliers ou situações de assimetria. Bem, outliers, para quem não sabe, são dados que estão muito distantes dos demais, que estão muito distante da média ali na nossa base. Já a assimetria está associada a eu ter a concentração dos meus dados em um determinado conjunto de faixa de valor. Isso, consequentemente, pode trazer outliers. No entanto, existem outras visualizações complementares ao histograma que auxiliam no estudo da distribuição dos dados e na identificação de outliers. Uma delas é o boxplot. E o entendimento do boxplot é importantíssimo para a gente compreender o gráfico de violino. Arrisco até dizer que o boxplot é o pai do violin plot. E bem, o boxplot é uma estrutura bem comum dentro da estatística, em que ela é utilizada para avaliar a distribuição dos dados, auxiliando na identificação de outliers e no estudo da concentração dos dados. Bem, para a gente entender melhor como o boxplot funciona, vamos trabalhar em cima de um exemplo. Vamos pegar um determinado estado e 22 cidades desse mesmo estado. E vamos medir a quilometragem entre essa cidade e a capital desse mesmo estado. Então, pegamos o valor de cada quilometragem dessa e a gente armazena em uma base de dados. Então, vamos aqui, temos um array, uma lista com 22 números, em que cada número representa a quilometragem de distância da cidade para a capital do estado. Após isso, vamos colocar todos esses dados em row, que seria justamente a gente deixá-los em ordem crescente. Após isso, nós vamos dividir os nossos dados em 4 partes, o que a gente chama de quartis. E essa divisão vai seguir a seguinte lógica. Primeiramente, nós teremos o primeiro quartil. Ele vai representar 25% dos dados desse conjunto. Para a gente localizar o elemento que vai ali delimitar o primeiro quartil, a gente vai efetuar o seguinte cálculo. Pegamos a quantidade total dos nossos dados, que nesse caso nós temos 22 dados, e multiplicamos por 0,25. Então, eu vou fazer 0,25 de 22. Vou obter um valor aproximado de 5,5, que a gente pode arredondar para 6. Esse 6 é a posição em que o primeiro quartil vai estar localizado, ou seja, é a posição que representa 25% da nossa base. De lá até o começo da nossa base, nós temos um bloco que representa 25% dos nossos dados. No nosso exemplo, se a gente pegar a nossa organização em row, o sexto valor é o 19. Então, a partir disso, o que é que a gente pode interpretar? Que 25% das cidades desse estado possuem até 19 km de distância da capital. Por que é que eu posso fazer essa afirmação? Bem, a gente sabe que a sexta posição em que o valor 19 está localizado é a última, que fecha o bloco de 25%, certo? E
como eu estou com minha base organizada em ordem crescente, tudo que está anterior a essa posição é menor do que 19. Então, a partir disso, a gente pode fazer essa interpretação. Vai lembrar que o quartil ele vai armazenar a posição em que ele representa. Então, quando a gente diz que Q1, que é o símbolo que representa o primeiro quartil, é igual a 6, eu estou querendo dizer que o primeiro quartil ele vai até a posição 6 da nossa base de dados organizada em rol. A partir dessa informação, eu consigo chegar no valor que está nessa posição. Bem, se eu tenho o primeiro quartil, eu terei também o segundo quartil. O segundo quartil ele vai ter a interpretação de ter a posição ali que vai representar os 50% dos dados no nosso conjunto. Uma curiosidade é que o valor do segundo quartil é praticamente a mediana, pois a mediana ela já tem essa característica de estar posicionada na metade, no meio da nossa base de dados. Uma forma da gente encontrar o segundo quartil é a gente pegar o total de dados e multiplicar por 0,5. Então, vou pegar 22, vou multiplicar por 0,5 e eu obtenho 11. Já é um valor exato. Então, basta eu ir na minha base organizada em rol e na 11ª posição e eu vou localizar 35. Se você fizer o cálculo também da mediana nessa base de dados organizada em rol, você vai obter esse mesmo valor. Então, o que a gente pode fazer a partir disso? É que 50% das cidades do estado possuem uma distância de até 35 quilômetros da capital. Isso aqui já traz uma interpretação interessante, porque a gente consegue perceber que metade ali das 22 cidades que a gente captou, 11 delas estão ali até 35 quilômetros de distância da capital. O que a gente pode levar aqui à interpretação que não é uma distância muito grande. Então, a gente vê que pelo menos ali metade das cidades do estado são bem próximas da capital. No entanto, aqui no segundo quartil nós temos que tomar um certo cuidado. Caso na conta de fazer 50% da quantidade total de dados que eu tenho resultar em um número quebrado, que essa é a situação que acontece quando eu tenho o total de dados em um número ímpar, o ideal é eu não arredondar para obter o valor que se encontra nesse quartil, e sim fazer a média entre as duas posições que estão entre esse valor quebrado. Por exemplo, suponha que eu fiz o cálculo e obtive o valor 4,5. Vocês concordam comigo que 4,5 não é um valor fechado, né? Eu não tenho como eu pegar a posição desse valor olhando só no array, porque essa posição não existe. Ou é 4 ou é 5, certo? Então, no caso do segundo quartil, o ideal para obter o valor que representa essa posição 4,5 é eu fazer a média entre o elemento que está na posição 4 e o elemento que está na posição 5. Então, eu pego o valor que está na posição 4, pego o valor que está na posição 5 e eu faço a média entre eles. E aí eu tenho o valor do segundo quartil, que representa a posição 4,5 neste exemplo. É a mesma lógica para quando a gente deseja fazer a mediana em um conjunto de dados que tem também tamanho ímpar. A gente normalmente pega ali os dois valores centrais que estão ali e a gente faz a média entre eles. Um pouquinho diferente do que a gente fez no primeiro quartil, que deu um número quebrado, a gente apenas fez o arredondamento. Já o terceiro quartil, ele vai representar 75% dos dados desse conjunto. O seu cálculo é análogo ao do primeiro quartil. A gente faz 0,75 do número total de dados. Nesse caso, a gente vai fazer 0,75 de 22. A gente vai obter um valor de 16,5. E assim como no caso do primeiro quartil, como deu um número quebrado, a gente pode arredondar para 17. Se a gente for lá nos nossos dados em rol, a gente vai ver que na 17ª posição nós temos o valor 80. E o que a gente pode interpretar é que 75% das cidades desse estado se encontram com distância de até 80 quilômetros da capital. No fim, ao calcular esses 3 quartis, eu vou estar dividindo a minha base em 4 partes, e que cada parte vai compor 25% dos meus dados. Como vocês viram nesse exemplo, só com os quartis a gente já consegue retirar algumas interpretações do conjunto de dados. Supondo uma situação que um projeto do governo do estado é refazer o asfalto de estradas entre essas cidades e a capital do estado, considerando que o estado deseja focar nas cidades mais próximas, ou seja, cidades que têm uma distância inferior a 50 km em relação à capital, por exemplo, como vimos na nossa análise, 50% das cidades do estado possuem 35 km de distância da capital, mas que 75% das cidades possuem 80 km em relação à capital. Com isso, a gente percebe que um pouco mais da metade das cidades do estado serão beneficiadas pelo projeto. Então, você já consegue ver que com isso a gente consegue já ter algumas interpretações
da distribuição dos nossos dados, da característica dos registros em relação àquela determinada variável, a gente já consegue extrair algumas coisas interessantes. No entanto, não paramos por aqui. Eu trago um conceito que é um intervalo interquartil. Ele representa a distância entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. E ele pode ser calculado pegando a posição do terceiro quartil e subtraindo a posição do primeiro quartil. Análogo a como se fôssemos buscar um comprimento de uma caixa. O cálculo desse termo é importantíssimo para entendermos a dispersão dos nossos dados. Mas, Yuri, por que utilizar isso? Bem, a gente já tem o desvio padrão, a variância, entre outras métricas que usam da avaliação dessa dispersão dos dados. Então, você deve estar se perguntando o que é que isso vai agregar. Bem, no cálculo do intervalo interquartil, utilizamos o terceiro quartil e o primeiro quartil. Para obtê-los, tivemos que colocar os dados em rol. E aí está a diferença. As medidas de dispersão, que a gente conhece como desvio padrão, eles não consideram a organização dos dados em ordem crescente, enquanto o intervalo interquartil considera isso. Quanto menor for o intervalo interquartil, mais concentrados estão os dados, ou seja, menos dispersos eles estão. Quanto maior o intervalo interquartil, menos concentrados estão os dados, ou seja, mais dispersos eles estão. Aplicando o nosso exemplo, o cálculo do intervalo interquartil funcionará da seguinte forma. Eu vou pegar Q3 menos Q1. Lembrando que, nesse caso, eu estou falando da posição, não estou falando do valor da posição. Então, eu vou pegar 17 menos 6, que é justamente a posição do meu terceiro quartil, menos a posição do meu primeiro quartil. Então, fazendo 17 menos 6, eu vou obter o valor 11. E esse 11 ele é justamente o que a gente chama de IQR, que é o intervalo interquartil. Um destaque interessante é que o intervalo interquartil ele é uma faixa de valor que abrange 50% dos dados, pois ele parte do primeiro quartil, que representa 25% do nosso conjunto, e termina no terceiro quartil, que representa 75% do conjunto. Eu vou ter duas partes de 25%, logo eu tenho 50% da minha base. E vale lembrar que a gente está pegando entre o primeiro e o terceiro quartil, que é a parte principal, a parte central do nosso conjunto. E isso faz com que a gente já ignore automaticamente qualquer outlier que exista. Já considerando que caso os outliers existam, eles vão estar anteriormente ao primeiro quartil ou posteriormente ao terceiro quartil. Então, nessa operação, a gente acaba automaticamente ignorando a possibilidade de outliers, já que a gente está pegando nossa posição mais central possível da distribuição dos nossos dados. Bem, mas você deve estar se perguntando, Yuri, se eu pegar ali todos os meus dados que estão antes do primeiro quartil, todos eles são outliers, o que é que eu posso considerar dentro dessa porção que é outlier e o que não é outlier? Isso é análogo aos elementos que estão depois do terceiro quartil. O que é que eu posso também considerar como outlier e o que eu considero como não sendo outlier? Existe um conceito que é o limite inferior e superior. O cálculo do limite inferior e superior ele vai auxiliar na identificação dos outliers do conjunto de dados. Para calcularmos isso, a gente vai utilizar a seguinte linha de raciocínio. Para calcular o limite inferior, a gente vai pegar a posição do primeiro quartil e subtrair de um fator que vai multiplicar o nosso intervalo interquartil. Esse fator, que eu vou estar chamando aqui de fator C, ele é uma constante racional que define o quanto será considerado o limite inferior. Por padrão, o comum a ser utilizado é 1,5 do intervalo interquartil. Então, a conta utilizando esse parâmetro será eu pegar a posição do meu primeiro quartil e subtrair de 1,5 vezes o meu intervalo interquartil. Essa vai ser a posição do meu limite inferior. Tudo que tiver antes desse limite inferior será considerado outlier. Já o limite superior, ele tem uma característica análoga, é o terceiro quartil mais o fator C, que multiplica o intervalo interquartil. Vale lembrar que esse fator C do limite superior é ideal que ele seja o mesmo C que foi utilizado no limite inferior. Então, se no limite inferior a gente utilizou um C igual a 1,5, para o mesmo caso é importante que a gente utilize no limite superior um C também igual a 1,5. Então, seria a gente pegar a posição do terceiro quartil e somar a 1,5 do meu intervalo interquartil. Então, todos os dados que estiverem posterior à posição do limite superior, eles serão considerados outliers. Bem, para o nosso exemplo aqui, ficar fácil de demonstrar, eu vou utilizar o C igual a 0,3. Então, nesse caso, eu vou fazer, para encontrar o limite inferior, eu vou pegar a posição do meu primeiro quartil, que é 6, e vou subtrair de 0,3 do meu intervalo interquartil, que a gente já calculou, que é o 11.
Então, dessa forma, a gente vai obter 2,7, a gente pode aproximar para o valor 3. Então, os elementos que estão antes da posição 3, eles são considerados outliers. Já para encontrar o limite superior, a gente vai pegar a posição do terceiro quartil, que é o 17, somar com 0,3 do meu intervalo de quartil, que é o 11. Eu vou obter 20,3, a gente pode aproximar para 20. Ou seja, os dados que estão depois da 20ª posição, eles também são considerados outliers. Se a gente olhar para a cidade que está na terceira posição, ela possui 10 quilômetros. Então, as outras duas cidades que se encontram no conjunto de dados e com menos de 10 quilômetros de distância da capital, já que a gente está ainda utilizando a base da organização em rol, a gente pode considerar essas duas cidades como outliers, ou seja, elas estão muito próximas da capital, além das outras cidades ali do nosso conjunto. Quando olhamos para o limite superior, que é a posição 20 da nossa base, nós encontramos o valor 240, ou seja, as outras cidades com mais de 240 km de distância da capital são considerados outliers em comparação às demais. Um ponto importante a ressaltar é que os outliers nem sempre são dados preenchidos incorretamente ou que devem ser obrigatoriamente descartáveis. Às vezes podem ser apenas situações atípicas que realmente aconteceram e podem ser considerados relevantes para a análise da solução de um determinado problema. O importante é você saber da existência deles para poder saber de que forma lidar com eles. Bem, eu falei aqui vários termos, falei dos quartis, falei do intervalo interquartil, falei de limite inferior, limite superior e cadê o box plot? Até agora eu não mostrei o box plot. Calma, agora eu posso apresentá-lo. A necessidade de reunir e explicar todos esses termos estatísticos é devido ao box plot ser basicamente uma visualização desses elementos. Essa imagem que está mostrando aqui na tela mostra o box plot associando com todos os termos que nós vimos. Então você pode ver que o box plot ele é uma caixa em que o comprimento dessa caixa é justamente o meu intervalo interquartil, em que o começo dessa caixa é o primeiro quartil e o fim dessa caixa é o terceiro quartil. Essa caixa ela vai ter um traço dentro dela e esse traço vai representar o segundo quartil, que é equivalente à nossa mediana. Após essa caixa, tanto para a esquerda como para a direita, você terá um traço. E esse traço ele irá até o limite inferior, no caso da esquerda, ou até o limite superior, no caso da direita. E aí, tudo que tiver fora disso será considerado outlier e normalmente é marcado por esses pontos fora da linha. Logo, o box plot é uma forma de visualizar todos esses termos estatísticos que a gente viu. Para construir um box plot, você pode utilizar a função box plot da biblioteca Seaborn. Bem, mas por que utilizar o box plot? Bem, o box plot traz informações adicionais em relação à distribuição de dados que o histograma não explicaria muito bem. Além disso, o box plot permite visualizarmos todos os elementos que já vimos anteriormente, o que traz valiosas interpretações. A gente pode fazer uma leve comparação aqui entre o histograma e o box plot. Nessa imagem aqui, por exemplo, você pode visualizar um histograma e logo abaixo o box plot desse mesmo conjunto de dados em que o histograma foi construído em cima. Se a gente perceber, nesse caso, os dados eles estão bem concentrados, né? Eles não estão muito espaçados, eles estão muito comumente ali concentrados em uma determinada faixa de valor. Como a gente viu, o intervalo interquartil está muito relacionado a como os dados estão distribuídos. Então, como você pode perceber, o meu intervalo interquartil do box plot nesse exemplo ele está muito pequeno, o que mostra que eu realmente tenho uma concentração de dados que eu consigo também visualizar no meu histograma. Já nesse segundo exemplo, eu tenho uma situação um pouco mais diferente. Os meus dados eles estão menos concentrados, eles estão um pouco mais espalhados. E se você perceber, o box plot, o intervalo interquartil dele, né, o tamanho da caixa, está um pouco maior. Então, isso mostra que eu tenho uma menor concentração dos meus dados. A vantagem do box plot é justamente a facilidade de identificar os outliers em comparação ao histograma, já que a gente tem um limite inferior e superior para guiar a gente. Mas você deve estar se perguntando se existe alguma forma de unificar a visualização que o histograma fornece junto com a do box plot, porque querendo ou não, o histograma, essa visualização dele em formato de barra, consegue explicitar ainda mais para a gente sobre a questão da concentração ou espaçamento dos dados. E sim, existe uma forma de unificar isso, e é justamente o Violin Plot que faz essa magia acontecer. Como mencionado, o Violin Plot vai combinar a visualização do box plot juntamente com o plot de densidade, que é similar ao que a gente vê nos histogramas. Dentro do Violin Plot, a gente vai encontrar os mesmos elementos que encontramos no box plot. Na figura que está aparecendo na tela, você consegue ver um comparativo entre o box plot e o Violin Plot. E você consegue perceber que, basicamente, o que eu tenho dentro do Violin Plot, que justamente
que montaria ali o esqueleto da estrutura de violino, é um box plot. Eu tenho uma caixa que diz ali sobre o primeiro, terceiro quartil, o intervalo interquartil. Eu tenho ali um ponto marcado dentro da caixa que simboliza o segundo quartil. Eu tenho um traço que vai até o limite inferior e superior. Então, dentro do violin plot, eu tenho um box plot, que é o que a gente já viu até o momento. E em torno desse box plot, a gente tem justamente o plot do gráfico de densidade. A vantagem do uso do violin plot é que, além das informações que o box plot já traz consigo, exibe ainda a densidade dos dados. Na figura, a área formada em torno do box plot representa a distribuição dos dados. Os locais de maior área, ou seja, onde o gráfico está mais gordo, existe uma grande concentração de dados, enquanto em locais de menor área, onde o gráfico está mais fino, existe uma baixa concentração de dados. Para a gente entender a relação entre o histograma, o box plot e o violin plot, apresento aqui um exemplo em que a gente plota um mesmo conjunto de dados nessas três visualizações. Se você perceber, o histograma ele tem essa distribuição normal, né, em que eu não tenho ali uma certa concentração de dados, está bem simétrica a distribuição dos meus dados, eu não tenho ali uma concentração muito evidente, ou de forma desbalanceada. O boxplot exibe isso, já que minha caixa ela tem um certo espaçamento, né? E ali eu tenho identificação de alguns outliers, entre outras coisas. Se você perceber, a mediana ela está exatamente no meio da caixa, né? O que também evidencia um pouco essa distribuição perfeita, né, entre aspas, vamos dizer assim, né, já que estamos falando de uma distribuição normal. E o violin plot ele traz essa mesma característica. Eu vejo ali a mesma curva que o histograma mostra, juntamente com o mesmo box plot que a gente já viu. Para fecharmos o vídeo de hoje sobre o violin plot, é importante a gente ver de que forma a gente pode construir ele na codificação e quais são as possibilidades. Bem, para esse exemplo, a gente vai utilizar uma base de dados disponibilizada pelo Seaborn que representa informações a respeito das contas de clientes de um determinado restaurante, contendo informações sobre o valor total da conta, o valor da gorjeta, o sexo da pessoa que realizou o pagamento da conta, o dia, horário do pagamento e se a pessoa é fumante ou não. O link dessa base estará na descrição deste vídeo. Para construir os violin plots, podemos utilizar a biblioteca Seaborn, do Python, por meio da função violin plot. Vejamos as possibilidades desse gráfico. Primeiramente, vamos utilizar uma única variável numérica. Nós podemos realizar o plot da visualização desse gráfico, podendo avaliar a distribuição unicamente para uma variável numérica. Construímos então um violin plot para estudarmos a variável total bill. Aqui, verificamos que boa parte dos valores das contas se encontram entre 10 e 30, com 50% das contas tendo valor de até 20, aproximadamente. Além disso, pela forma do gráfico, vemos uma leve assimetria à direita, já que nós temos uma grande concentração de dados à esquerda, o que leva a gente interpretar que existe uma presença de outliers para a direita. Adiciono a visualização comparativa entre esse gráfico com o boxplot e um histograma que reforça as interpretações comentadas anteriormente. Se você perceber, o histograma exibe justamente o que a gente notou em relação à concentração dos dados. Nós temos uma grande concentração à esquerda, o que mostra aí que à direita nós temos alguns dados que podem ser interpretados como outliers. Bem, uma outra possibilidade é a gente comparar uma variável numérica com uma categórica. O violin plot da biblioteca Seaborn permite colocarmos uma variável categórica juntamente com uma numérica, o que ajuda no estudo de como cada classe de uma feature categórica se encontra relacionada com aquela variável numérica. Faremos um exemplo com a variável numérica total bill e uma variável categórica day, que é o dia da semana. Para essa visualização, adicionamos o parâmetro y. Caso a variável categórica esteja no x e a numérica no y, o gráfico ficará verticalizado. Se ocorrer o contrário, o gráfico fica horizontalizado. Pela visualização, nós podemos perceber que para cada classe da variável categórica presente no eixo x, será gerado um violin plot em relação ao total bill, justamente para avaliarmos a distribuição dessa variável numérica dentro de cada classe, permitindo assim uma análise condicionada. Nós conseguimos ali gerar interpretações e identificar se existe uma diferença de comportamento da variável numérica em relação a cada classe da variável categórica. Também é possível a gente combinar duas variáveis categóricas com a numérica. Uma possibilidade é avaliarmos a distribuição de uma variável categórica condicionada a duas classes diferentes. Na minha visão, são poucos gráficos que possibilitam essa visualização única com três
variáveis diferentes. Para isso, utilizamos o parâmetro RUI da função. Faremos um exemplo com a feature numérica TotalBill, a variável categórica Day e a variável categórica Sex. Para cada classe da variável categórica, no eixo X, no nosso caso, gerará um violin-plot para cada classe da variável categórica do RUI. No nosso caso, a variável Sex possui duas classes. Então, para cada classe de Day, que são 4 classes, teremos 2 violin-plots, tendo ao todo 8 violin-plots. Dessa forma, a gente expande ainda mais a nossa interpretação, podendo ver o comportamento de uma variável categórica dentro de duas classes condicionadas. Um incremento interessante na visualização é caso a variável categórica que esteja no RUI possua apenas duas classes, você pode adicionar o parâmetro split igual a true, que possibilita uma visualização mais compacta. Uma última curiosidade do uso dessa função no Seaborn é a possibilidade de retirar o boxplot dentro do violin-plot e substituí-lo por uma marcação dos quartis. Isso pode ser feito com o parâmetro inner da função, passando como valor quartile. Realizando essa adaptação, recuperamos a ideia de avaliarmos a distribuição da variável numérica dentro da classe do RUI e do eixo X, informação que tinha sido perdida na adição do parâmetro split. Bem, para se aprofundar mais no entendimento de construção do violin-plot utilizando o Seaborn, a gente recomenda a leitura da documentação do Seaborn. Por meio do violin-plot, podemos visualizar várias informações sem a necessidade de plotar vários histogramas e boxplots, o que já auxilia bastante na análise. No entanto, para alguns casos onde existe uma alta concentração de dados, o violin-plot pode ficar um pouco ilegível, dificultando a visualização, e normalmente isso faz ter a necessidade de construir um gráfico complementar. Ressalto que o uso de 3 variáveis, dependendo da quantidade de classes que as duas variáveis categóricas possuem, a visualização do gráfico também pode ser prejudicada. Então, deve-se ter muito cuidado para não poluir muito o gráfico com um grande volume de informações. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para compreender mais a fundo sobre essa maravilhosa ferramenta de visualização e que você agora seja capaz de agregá-la nas suas análises e assim poder gerar mais informações aí que possam auxiliar em uma determinada tomada de decisão. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.